imenso. Mas aí, no sétimo livro, eu comprei por antecipação, óbvio. No dia que chegou ali na livraria, o pessoal me liga, dizendo para ir buscar, eu fui buscar, comecei a ler. Quando eu cheguei na página não sei quanto, que eu não lembro mais, o livro pulava 30 páginas. Aí liguei para a livraria. No caso, ligaram para mim da livraria do Shopping Tambiá. E eu saio dos bancários, vamos embora para o Shopping Tambiá buscar o livro. Quando eu estou lendo, lá para as 4 horas da tarde, eu chego naquela página que dá o pulo, eu ligo para a livraria. Eu digo, gente, está faltando página no meu livro. Eu provo que eu não arranquei. E eu preciso terminar de ler. Aí a mulher que me atendeu, disse, aqui a gente acabou o nosso estoque. O senhor me liga daqui a 2 minutos e eu lhe dou alguma orientação. Aí eu liguei daqui a 2 minutos, aí tinha um disponível no Shopping Manaíra, na livraria Irmãzinha, lá do Shopping Manaíra. Eu me toquei para o Shopping Manaíra. Resumo da ópera, eu comprei o oitavo livro, o sétimo livro, comecei a ler no dia que chegou em uma pessoa, eu fui dormir às 4h30 da manhã, depois de ter terminado de ler o livro todinho. Eu não consegui dormir antes de terminar de ler o sétimo livro todinho. Mas eu sou muito fã de Harry Potter. Mas voltamos para cá. Voltamos para Oscar Vilhena Vieira. Então, na primeira pergunta, na primeira frase, perdão, do texto do Vieira, que é também uma pergunta, a exemplo do que é o texto da Nancy Fraser, não, da Flávia Pelvezan, né? Ele nos mostra de que desigualdade ele está falando, né? Qual é o problema da pesquisa dele, e mais ainda, não é apenas, Lucas, a desigualdade socioeconômica, né? Ele adjetiva por 2 vezes essa desigualdade. Essa desigualdade é profunda. Essa desigualdade... Oh, gente. A Receita Federal tem caminhão, balde. Tem. Receita Federal usa exclusivo de serviço. Eu desconheci. Mas vamos lá, né? Então, essa desigualdade socioeconômica, ela é profunda, ela é persistente. Né? E aí, vamos lá. De que forma? Por que essa desigualdade é profunda? Né? O que nós conhecemos, não no texto de Vieira, é óbvio, mas dos nossos aprendizados de vida, sobretudo no que se refere à história do Brasil, para justificar a afirmação de Vieira na primeira das perguntas ou na primeira das frases do texto dele. Então, a desigualdade, ela é profunda. Ela é profunda por quê, gente? Ela dialoga muito com a história colonial do Brasil, o fim da escravidão, que basicamente os negros foram soltos, só que não deram nenhuma condição de que eles pudessem se desenvolver e se integrar à sociedade. Basicamente, a margem da sociedade. É a exclusão da exclusão. O povo preto já era escravizado, e ao deixar a condição de escravizado, o povo preto é jogado, né, literalmente para a margem da civilização, para a margem da sociedade. E vem daí as ocupações das, aspas, favelas, cujo nome tem 2 explicações, sendo que uma delas, a favela, é uma planta que dava nos morros do Rio de Janeiro. E os povos, então, foram viver na região onde tinha aquela planta chamada favela, daí o nome favela. Há uma segunda explicação, que agora eu não me lembro qual é, mas eu sei que há uma segunda explicação, mas deixa para lá. Se eu me lembrar do meu daqui para frente, eu vou falando. Se alguém se lembrar também, ajuda aí e fala. Né? Mas vamos lá. Ela é profunda, gente, porque qual é o percentual de pessoas, né, que vivem na linha de pobreza, abaixo da linha da pobreza, melhor dizendo, no Brasil? Se eu pego, o texto de Vieira foi escrito em 2007, esse livro foi publicado em 2008. Né? Mas se eu trago o texto de Oscar Vilhena Vieira para o dia 24 de março de 2022, eu pergunto a vocês que não respeitam o isolamento social, que vivem passeando por aí na rua de João Pessoa de dia, né, ou pode ser à noite também. Claro que de madrugada, quando vocês voltam da Esbórnia, vocês não vão ver muita coisa, né? Mas em 2020, antes do início da pandemia,
Vocês viam tantas pessoas em situação de rua quanto vocês veem hoje? Não, professor. Não. Principalmente estrangeiros. Tô vendo muito venezuelano. Não vi essa quantidade de pessoas na rua assim, não. Pois é, Além do que, tem muitas pessoas no sinal. Antigamente eu mal via pessoas pedindo dinheiro nos sinais. Hoje é muito comum, muito comum. em todos os sinais você vê gente pedindo dinheiro. Né? E Foi agora muito as rápido que pessoas. isso aconteceu, né, professor? Pois é, foi em 2 anos, Milena, todos os sinais de João Pessoa. Eu não passei até hoje, né? E olha que eu já tive, por obrigação do meu carro, por exemplo, um passo que pega fogo. Ou não, então. Eu acordei, quando eu abri a porta, estava uma catinha de queimado. Quando eu abro as portas do carro, estava o carro cheio de fumaça. O carro entrou em curto-circuito. E eu tive que chamar um reboque, botar o carro em cima da cacunda do reboque e levar para uma oficina que fica lá no Cristo. E aí eu passei por lugares em João Pessoa que fazia tempo que eu não passava. E você vai encontrar pessoas mendigando em sinais, não apenas no centro da cidade, né, das pessoas, você vai encontrar nos sinais do Cristo Redentor também, do bairro do Cristo também. E as pessoas segurando um cartaz pedindo ajuda. Não tem uma única vez que eu vá a um supermercado comprar as coisas aqui para casa que eu não encontro pelo menos 2, 3 pessoas me pedindo para comprar alguma coisa para elas comerem. Uma vez dessa, lá nesse Bem Mais que tem aqui em Tambaú, na Rui Carneiro, é Bem Mais, né? Eu acho que é. Quando eu vou estacionando o carro, me chega um camarada e ele mostra as crianças dele. E ele diz, eu estou pedindo, não é para mim não, é para minhas filhas. E ele está lá com 2 guriazinhas pequenininhas, mendigando lá em frente aquele negócio de sanduíche, que eu não lembro do nome agora, McDonald's. E aí, como não estava conseguindo, porque tinha pelo menos umas 3 famílias lá naquela hora, ele não estava conseguindo muita coisa, ele foi embora para a porta do supermercado, para o agrário do supermercado, pedir ajuda. E aí ele pedia uma lata de leite para fazer a comida das filhas. Ele não estava pedindo um pedaço de carne, ele estava pedindo leite para as filhas. Então, as pessoas aqui na sociedade brasileira contemporânea, né? Lembrando, o texto de Vieira tem 2022, 15 anos de idade. Se eu atualizo o texto, se eu trago o texto para a realidade atual do dia 24 de março de 2022, a profundidade da desigualdade socioeconômica no Brasil aumentou. E não bastasse isso, a gente está vivendo numa inflação que antes a gente não tinha, nos níveis que antes a gente não tinha. Né? A taxa Selic voltou a um patamar que tinha há alguns anos que a gente não encarava uma taxa Selic de 11%. Preço de combustível está uma coisa absurda, e o preço de combustível aumentando, né? Considerando que no último aumento que houve, o percentual maior foi exatamente sobre o óleo diesel, e na hora que você aumenta o óleo diesel, você aumenta o preço de quase tudo neste país, porque na época do milagre econômico brasileiro, com Delfim Neto, vocês ainda não eram nascidas, né? O que se fez nesse país foi construir estrada. O governo brasileiro acabou com as ferrovias. Eu tenho 59, meu pai tem 87. Meu pai conta que na época em que a gente morava em Soledade, quando eu era juiz de lá, né, na primeira metade da década de 1960, se acertava o relógio pelo trem. O trem era absolutamente pontual, não tinha jeito do trem atrasar, a não ser que tivesse havido algum acidente. Mas aí os milicos acabaram com o sistema ferroviário nacional e jogaram o dinheiro todo nos chamados petrodólares. Construção de estradas e estradas e estradas, inclusive estradas que não foram construídas, mas que dizem que foi, como é a famosa Transamazônica. Quando você chega na região da Amazônia, perdão,
você vai ver que a Transamazônica não existe. É barro. Né? E aí eu digo a vocês porque eu já tive a infelicidade de encarar numa viagem de Macapá ao Oiapoque. Tu moras aonde? Ana Raquel. Macapá. Eita, Paulo. Eu estive na tua terra uma vez na vida, numa atividade, e aí era uma atividade com a Universidade Federal do Amapá, né? E vai uma caminhonete, obviamente uma caminhonete tracionada 4x4, me pega no hotel às 6h30 da manhã para a gente ir embora para Oiapoque. Naquele ano, 2008, Ana Raquel, foi 2008, foi 2008. A gente tinha mais da metade da estrada entre Macapá e Oiapoque no barro. Umas pontes de madeira, de tora de árvore, né? Ainda continua no barro? Sério? Porra. Aí a gente foi de boas, ótimo, tranquilo. Graças aos deuses, só levamos 8 horas e meia de viagem para ir. Na volta, caiu uma chuva daquelas abençoadas da região Amazônia. A gente levou 12 horas. Gente, me desculpa a sinceridade, mas quando a gente chegou no Macapá, minha bunda estava reta. Assim, de tanto tempo que eu passei sentado naquela desgraça daquela caminhonete. Eu estava desesperado. Mas aí, a gente tem... Pode rir, não foi com você, né? Ria da dor alheia, ria, tá certo. Direitos dos grupos socialmente vulneráveis. Daqui a pouco você vai estar rindo de Daniel Aguiar também. Só porque o pobrezinho é vascaíno. Então, profunda. Nós temos uma desigualdade socioeconômica neste país que 3% da população brasileira, 3%, possui uma renda que é superior à renda de 50% da população brasileira. Vocês fazem ideia do que é isto? Aqui na Paraíba a gente diz que fulano é rico. Rico porra nenhuma. Não é porque a pessoa tem 1 milhão. Você ganha o BBB, você ganha 1 milhão. Você é milionário. Tem uma corrida de Stock Car, que é a corrida do milhão. Você ganhou uma corrida, você se tornou um milionário. Então, o negócio de milionário é fichinha. Vamos falar de quem tem dinheiro de verdade. E aí, a gente tem 3% da população brasileira com uma renda superior à renda de 50% da população brasileira. Simples assim. Então, a desigualdade... Professor, eu acho que é 1%. É pior ainda. Cara, a última notícia que eu vi, Lucas, era 3%, mas se for 1% é pior ainda. Deixa eu mandar a notícia aqui. Manda aí, por gentileza. Então, eu tenho 1/10. Abra, meu amorzinho, cheio. Mas ricos têm 35 vezes a renda dos 50 mais pobres. É um cacete. Então, ela é profunda exatamente por conta disso. Né? Nós temos pessoas que são verdadeiramente trilionárias neste país. E, em contraponto, nós estamos vendo cada vez mais aumentar o número de pessoas que vivem abaixo da linha da miséria. Não bastasse isso, um programa que nós tínhamos, que era elogiado e era considerado o programa paradigma pela ONU, é extinto, em troca de um programa eleitoreiro cujo prazo de validade está pré-estabelecido, é 31 de dezembro de 2022. É garantir a reeleição do genocida que está no poder e acabar o programa social, porque ele já está reeleito e, como não pode ter um terceiro mandato, a derrota vai estar feita. Fala, Milena. É um assunto que é tangente a esse que o senhor está falando, que também é o difícil acesso aos alimentos, que antes era pelo outro governo, o governo anterior, era muito mais fácil se conseguir. Alimento, o programa de incentivo à agricultura familiar, preços mais baixos.
E aí, no governo de Bolsonaro, esses programas ou foram extintos, e, se eu não me engano, um órgão do governo que era responsável justamente por essa questão de levar alimentos mais facilmente e baratear esses alimentos, Tinha foi uma empresa que englobado a outra. cuidava o estoque regulador, que extinguiram. Então, como eu estava dizendo, é exatamente isso, de dificultar o acesso ao alimento. Então, não é só uma questão de distribuição de renda, é distribuição de alimentos, que piora cada vez mais a vida dos brasileiros. Mas, Milena, vê bem, uma coisa você fala, você usa a expressão que é uma coisa que é paralela. Não é paralela, é vinculada diretamente. Né? Por que eu vou continuar um programa de distribuição de alimentos se o que eu defendo e o povo que eu defendo deste país não precisa desse programa? Então, para quem é o atual governo brasileiro? Como o atual governo brasileiro começou? Ele não começou em 2019, perdão. O atual governo brasileiro começou com Michel Temer. Quais foram as razões apresentadas por Temer para justificar a reforma trabalhista? Gente, a Constituição Federal, artigo 7º, inciso 4. O caput do artigo 7º nos diz: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Na nossa Constituição, ou seja, na norma de referência do ordenamento jurídico positivo brasileiro, os direitos trabalhistas possuem um rol exemplificativo. Né? E observem a expressão que a Constituição utiliza, além de outros. E aí, o que a gente teve na reforma trabalhista? O referencial que eu vou utilizar é o inciso 4. Um direito de trabalhadoras e trabalhadores deste país é o suficiente. Nós temos, segundo o artigo 6º caput, né? Porque agora nós temos um parágrafo único no artigo 6º. Nós temos 12 direitos sociais. O fruto de um direito social. Um dos frutos de um direito social. Um direito derivado de um direito social. O salário mínimo, que é, obviamente, vinculado a trabalho, que está lá no artigo 6º, deve ser o suficiente para atender quantos direitos sociais? E mais ainda, não é apenas para a pessoa trabalhadora. O salário mínimo, que deve ser nacionalmente unificado, e aí eu explico, antes nós tínhamos o salário mínimo regionalizado. Tá? Até o governo de Sarney, até antes da Constituição de 88, o salário mínimo neste país mudava de valor de acordo com a região. Obviamente, o Norte e Nordeste eram as regiões onde o valor do salário mínimo possuía o menor valor. O Sudeste é onde era o maior salário mínimo, o Sul, o segundo maior, Centro-Oeste, o terceiro maior, Nordeste, o quarto maior, o Norte era o quinto. O quinto maior não, era o menor de todos os salários mínimos do Brasil. Inciso 4 do artigo 7 vai dizer que agora o salário mínimo, a partir de 5 de outubro de 1988, seria nacionalmente unificado. E esse salário mínimo nacionalmente unificado deve ser capaz de atender às necessidades vitais básicas da pessoa trabalhadora e da sua família. E necessidades vitais básicas no campo de direitos sociais. Vamos lá. Milena, abre, por gentileza, o artigo 7º, inciso 4, porque Lucas já abriu aqui o artigo 6º caput. Quando você abrir a Eu não consigo pesquisar na velocidade que o Lucas pesquisa, não. Oi? Eu não consigo pesquisar na velocidade que o Lucas pesquisa, não. É melhor deixar para ele essa tarefa. Já está aqui Você aberto. está com um rapaz abrir 2 dispositivos de uma vez só? É impossível. Quer dizer, não, porque eu abri 2 abas, tranquilo. Deixa eu... o menino já botou aqui, tá vendo? Muito bem, Lucas. Só falta o artigo 6º, o caput.
suficiente, pouco não, viu? Mas vamos embora, né? Então, são direitos sociais: educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade, proteção à infância, assistência aos desamparados. Nós temos 12 direitos sociais, né? Sendo que quarto desses direitos, no elenco que está posto, na ordem que está posta, é o direito social ao trabalho. Aí o artigo 7º, cabeça, né, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Pô, eu sabia o bicho todo em direitinho, bonitinho. Aí vamos lá, inciso 4, salário mínimo fixado em lei. Salário mínimo é fixado em lei significa dizer, gente, vamos lá. Qual é a primeira, a mais básica das diferenças, entre políticas de Estado, políticas públicas e políticas de governo? Vamos voltar para as aulas de vocês de ciências políticas, ou de ciência política. Qual é a diferençazinha básica? A primeira delas. Que as políticas de Estado e as políticas públicas são obrigatoriamente fixadas em lei. As políticas de governo são em outros atos normativos infralegais, decretos, portarias, resoluções, etc. Então, o salário mínimo tem que ser fixado em lei. Essa lei pode ser fruto de uma medida provisória? Pode, não tem problema. Desde que a medida provisória seja convertida em lei, está de boas. Né? Ele é nacionalmente unificado, como já havia falado. Ele deve ser capaz de atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e da sua família, com moradia, direito social, alimentação, direito social, educação, saúde, lazer, transporte, previdência social. Eu tenho 12 direitos sociais. Um dos direitos derivados de um desses direitos sociais, sobram 11, tá? De 12, um direito social ao trabalho, eu vou tirar um direito do direito social ao trabalho, que é o direito ao salário mínimo. O direito ao salário mínimo dos 11 outros direitos sociais. Só o salário mínimo deve ser o suficiente para atender às necessidades da pessoa trabalhadora e da família dessa pessoa, com mais 7 direitos sociais. Ô, Lucas, tu que é um cabo, gente boa, mas que não observa a pandemia, o isolamento e vai pra porra de cinema. Quanto é que tá o ingresso no cinema hoje? Faço a mínima ideia. Eu não vou no cinema desde 2019, professor. Cara, eu também. Tá passando Batman daqui a pouco. Para de passar Batman. Deixa eu colocar aqui no Google. Cinema. Então, lazer, vamos pro cinema, vamos pro cinema. A derrota vai pro cinema na pandemia. E chega dentro do cinema, ainda vai comer pipoca. Obviamente, tirando a máscara para comer pipoca dentro do cinema. Devia dar uma surra de urtiga branca, mas tudo bem, vamos lá. Dos cinemas do Manaíra Shopping tem cinema, o Tambiá tem cinema. Eu acho que é só aí que ele tem cinema. Professor, eu escrevi aqui no chat. Tá R$20 a meia a entrada. Muito bem, Milena, muito O obrigado. Meg tem também, professor, Meg Shopping. É 30 a meia? Não, é 20. No Meg. Por que vocês dizem Meg? O povo gosta do inglês. Vocês sabem o que significam as letras M-A-G daquele shopping? Não, diz aí, professor, o que significa. São as iniciais do dono do shopping. Exatamente. E como é o nome do dono do shopping, Milena? Aí eu já não sei, professor. E Manuel Alceu Gaudêncio. Não é Manuel Elceu Gaudêncio. Se fosse Elceu, você poderia pronunciar Meg. É a tal coisa. Meu nome é José. Se você chega no Abusa, no Estados Unidos da América, no USA, como é que você vai pronunciar o meu nome? José.
Você não vai pronunciar nenhuma letra do meu nome, que é um nome próprio, de uma forma diferenciada. Da mesma forma, vamos lá, John House. O nome do cabo em inglês, em francês, em espanhol, em português, em árabe, é John House. E a pronúncia é John House. Eu não vou pronunciar de uma forma diferente, porque eu não vou, no nosso caso específico, aspas, aportuguesar a pronúncia, porque isto está errado, porque é não próprio. Né? Se Manuel Alceu Gaudêncio, as letrinhas A, G, M, A, G, são as iniciais de um nome próprio. Eu não posso inglesificar essa derrota, não. Daqui a pouco vocês vão chegar no cinema do Meg e pedir um saco de paipoca. Como é que se pronuncia paipoca em inglês? Quer dizer, a palavra escrita é pipoca, mas eu quero que vocês coloquem as letras, as vogais notadamente pronunciadas em inglês. Não é pipoca em inglês como é que se pronuncia, não. Eu também não sei não, mas deixa pra lá. Não me Popcorn. Hein? Popcorn. Esse bilhete, eu tô dizendo, esse assessor é um assessor da porra. Mas popcorn é um negócio de... Fala, Daniel, como é que se pronuncia pipoca? Não, não era isso não, professor. Eu Ah. ia falar que a portuguesação dos nomes, ela não ocorre aqui no Brasil, mas existem países que eles pegam os nomes em inglês e eles falam a palavra em inglês, mas como falam no seu idioma. Por exemplo, Spider-Man, eles falam Spiderman. Então, por exemplo, eu tenho o conhecimento apenas do espanhol. No espanhol, eles não falam o inglês propriamente dito. Food truck, eles não falam assim. Eles pegam, colocam como eles falariam no idioma dele, mas sem traduzir. O português de Portugal, eles aportuguesam tudo. É tanto que Portugal é um dos poucos países do mundo que a AIDS não é AIDS. E por que a AIDS não é AIDS em Portugal? Porque em Portugal a AIDS é SIDA. Porque a primeira palavrinha é síndrome. Síndrome da imunodeficiência adquirida, SIDA. A gente que bota o adquirida, porque o inglês bota adquirida na primeira palavra, né? Eu não sei pronunciar em inglês, obviamente, como é a palavrinha, como são as palavrinhas de AIDS, né? Mas por que raios a gente em Portugal, no Brasil, né? A gente usa AIDS? Eu não sei. Né? É o complexo de vira-lata que nos cerca, certamente. Mas vamos voltar para a profunda e persistente desigualdade socioeconômica. Então, o nível de profundidade é uma coisa terrível. Né? Milionários, trilionários e pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Persistente como assim, Playboy? Como começou o processo de colonização deste país? A coroa portuguesa, no primeiro momento, quis imitar a colonização inglesa na América do Norte. Aliás, no Novo Mundo, porque esse negócio de América do Norte, América Central e América do Sul nem existia ainda. Então, no Novo Mundo, como era o processo de colonização inglesa? No Novo Mundo, como começou o processo de colonização portuguesa? Basicamente, a distribuição de grandes quantidades de terra para muito pouca gente. Pois é, a Inglaterra criou colônias. Diz, David, desculpa. A inglesa fazia o povoamento e a portuguesa era a exploração. Mas não apenas isso, Davi. Mas além de povoar, né, a Inglaterra criou colônias distintas. Eram colônias distintas. Uma das colônias, inclusive, foi dada a um povo em razão da religião desse povo. Os puritanos. Os aspas, mormons. Então... A colônia de Utah, né, era especificamente originária, obviamente na sua origem, né, para quem na Inglaterra era mormon. Você quer ser mormon, você seja mormon. Beleza, show de bola, você tem todo o direito de ser. Lá no Novo Mundo, aqui não fica aqui não. Né? No Brasil, a nossa colonização ou era mandando preso para cá, aqui era o local de cumprimento de pena, né? Mas isso depois, porque originariamente a Inglaterra tinha 13 colônias na América, Portugal dividiu o Brasil em 14 capitanias hereditárias.
depois diminuiu para 13. Né? Eliminou uma para ficar exatamente a pareia. A Inglaterra tem 13, a gente tem 13 também. Só que a Inglaterra tem 13 colônias, nós temos 13 capitanias hereditárias. Tá bom que... Fala, desculpa. Alguém ia falar aí. E eu estou aqui esperando. Ninguém quer falar. Né? Então, na Inglaterra, eram colônias que eram independentes. E na Inglaterra, o processo de colonização não era extrativista. Né? Não viam o Novo Mundo exclusivamente como uma fonte de riqueza. A colonização portuguesa na América era o inverso. Aqui era o lugar de exploração. Né? Vamos lá. Então, nós começamos com capitanias hereditárias. Nós começamos este país com latifúndios imensos. Este país, desde a sua origem, ele é latifundiário, ele é concentrador de riqueza. Então, a nossa desigualdade socioeconômica, ela é profunda por conta da desigualdade, da diferença de renda entre pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. Sinceridade, um rápido parênteses, vontade de deitar numa rede que eu estou aqui com essa chuvinha, não está de brincadeira. Fechando parênteses. Ela é profunda porque a desigualdade é significativa. Pessoas que vivem com muito, muito, muito dinheiro e pessoas que vivem com menos de R$5 dia. R$5 não, 15, né? São $3 dia. Para a moeda padrão de referência de definição do que é abaixo da linha São da 12, miséria. professor. O dólar baixou. Oi? O dólar baixou. Agora são R$12. O dólar está 4 conto. 4 e alguma coisa. 84. Então são... 4,84 aí, ó. Vamos comemorar, né? 4,84. Tu está cortando 84 centavos de dólar. É muito, né, professor? É verdade. É verdade, professor. É muito. Não, é centavo de real mesmo. E tu está querendo dizer, rapaz, parece uma pessoa que eu emprestei dinheiro para ela uma vez dessa. Foi não, professor. Você tá emprestando dinheiro em dólar? Não, eu emprestei bom. pagamento mesmo do meu cartão de crédito. A pessoa devia alguns reais e me pediu o cartão de crédito emprestado. Cada parcela era alguma coisa em torno de R$1.284. Aí essa pessoa todo mês me pagava 1.250. No fim, aí eu pago a diferença. Eu pago uma 13ª parcela com toda a diferença. Tu pagaste isso? E até hoje aquele indivíduo não me pagou. Ela eliminou somente 36 contos e alguns centavos de diferença, que era para ficar redondo. Não, 1.250 fica redondo, fica mais fácil para pagar. Tá certo, eu estou pagando tuas dívidas, safado. Mas vamos voltar para cá. Né? Então, R$4,80. Como é? R$4,84? 84, 81, é porque o dólar varia muito. Multiplica isso por 3, tu já multiplicasse? Não. Para a gente saber qual é a linha da miséria, não é da pobreza. Quantos então, dólares? nós temos milhares de pessoas neste país que vivem abaixo da linha da miséria, segundo os dados indicativos da ONU. E ela é persistente, porque o processo São aproximadamente 14,52. Aproximadamente. São 14,52 aproximadamente. Tá, você tem que falar mais alto, porque a chuva está batendo no fundo aqui e aí está fazendo barulho. Fica ruim para ouvir. Mas vamos lá. Por isso que essa desigualdade, né, em razão da história dessa desigualdade, desde as nossas origens, né, persistente desde as nossas origens, e profunda em razão, né, como cantavam, seu Lucas, as meninas. Monique, o que é que as meninas cantavam? Qual era o slogan? Não, como é o nome daquilo? Aquele trecho da música que a gente fica repetindo. O refrão? Refrão, mulher. Chega. Como era o refrão da música das meninas? Tu tá pensando Não sei, em professor. digitando no Google aí, ó. Não, tô não.
Não, o Lucas é que está digitando no Google, porque ele já está com a resposta sim. pronta para copiar e colar aqui o link para a gente ouvir a moda. Mas Lucas é o assessor, né? Ele tem que estar com tudo pronto ali. Ligado em 240 volts. O dia das aulas da gente, você acorda às 4 horas da manhã, que era para ele estar super acordado na hora que a aula começar. Ligado em 240, em 440. Lucas está treinando para monitoria, professor. Show de bola, Rapaz, Lucas. é Quando muito sair o edital, eu espero eficiente. vocês candidatos. Se eu tiver coragem de discussão na atual interretoria da UFPB, de abrir alguma coisa que não seja atividade exclusivamente em ensino. Mas vamos lá. As meninas é porque os de cima sobem e os de baixo descem. Né? E a gente vai verificar que nesses 2 anos de pandemia, de aspas, isolamento social, as pessoas que eram mais ricas deste país ficaram mais ricas. Né? Enquanto um sem número de pessoas ficaram pobres. Quantas pessoas, inclusive que a gente conhece, que estão desempregadas hoje. Bom, mas vamos lá, voltemos. $12 milhões de pessoas desempregadas. Pois é, Davi, eu não disse que o Lucas já estava catando a moda, ele já colocou aqui na caixa de mensagens, né? E o motivo todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce. É o refrão. É uma música muito longa, quase que a letra maior que ele Faroeste Caboclo, dá 2 voltas para Faroeste Caboclo, mas tudo bem. Né? A gente vai considerar só o refrão, a gente vai deixar as outras partes, né? As outras linhas de fala. Então, a pandemia mostrou mais uma vez que as meninas tinham razão. Os de cima continuam subindo e os de baixo continuam caindo. Né? Então, Vieira vai trabalhar o texto dele, né? A exemplo da Piovesan, primeiro parágrafo da introdução do texto de Vieira começa exatamente com a apresentação do problema do Vieira. Fora Lucas, porque Lucas é o assessor para assuntos de pesquisas gerais, alguém pode, também só Lucas que trabalha nessa turma, não dá, né? Exploração, Lucas daqui a pouco é um grupo socialmente vulnerável, sozinho ele já é um grupo. Né? Mas alguém pode ler o primeiro, só o primeiro parágrafo da introdução de Vieira. Eu posso, professor. Por gentileza, Milena. De que maneira a profunda e persistente desigualdade socioeconômica afeta a integridade do Estado de Direito? O principal objetivo desse artigo é procurar entender os efeitos do sistema jurídico da polarização entre pobreza e riqueza, especialmente com relação a uma das ideias centrais do Estado de Direito. A noção de que as pessoas devem ser tratadas de maneira imparcial pela lei e por aqueles encarregados de sua implementação. O argumento principal proposto aqui é a exclusão social e econômica, decorrente de níveis extremos e duradouros de desigualdade. Destrói a imparcialidade da lei, causando a invisibilidade dos extremamente pobres, a demonização daqueles que desafiam o sistema e a imunidade dos privilegiados, aos olhos dos indivíduos e das instituições. Em suma, a desigualdade socioeconômica extrema e persistente corrói a reciprocidade, tanto em seu sentido moral quanto como interesse mútuo, o que enfraquece a integridade do Estado de Direito. Show de bola, gente. Milena, muitíssimo obrigado. Agora, voltando a uma das coisas que mais me dá tesão na vida acadêmica, né, que é a pesquisa, a produção científica. Vamos também, com esse texto, fazer um diálogo com a metodologia da pesquisa científica. Bora lá? Vocês já começaram a escrever os artigos de vocês, já? Perguntou-vos. E é uma pergunta muito séria. E não é uma pergunta de retórica.
Começamos não, professor. A gente escreveu um no P1, mas foi só esse. Pelo menos assim, eu só escrevi um no P1, mas assim, nem foi para publicar em nenhuma revista nem nada. Muito obrigado, Iris, porque, olha, a minha psicóloga ela ia ter muito trabalho de novo, porque eu vi fazendo perguntas, vocês me dão um gelo total, me ignoram completamente. Está vendo, como sofre um professor de direito? É porque a gente fica com vergonha da resposta, professor. Se a gente já tivesse escrito os artigos, a gente ia dizer todo orgulhoso que escrevemos. Iris, se você dissesse assim, eu votei em Bolsonaro, aí você deveria ter vergonha de dizer isso. Não, professor, mas aí se eu tivesse votado, eu não entrava nem na aula, eu me enterrava. Mas, não, eu não escrevi nenhum artigo, não tenha vergonha, não. Comece a escrever, comece a ler e escrever, comece a pensar no que vai escrever. Bom dia. Por que houve? Deixa aí, por que você levantou? Eu estava dizendo a turma agora, eu tenho vontade de deitar na rede. Mas vamos voltar. É fato, Ana Raquel, mas preste atenção, você não precisa começar a publicar no Aqualis A2, ou minimamente no Aqualis B2. Você precisa começar a publicar. Em qualquer lugarzinho que seja, desde que seja indexado. Tenha ou o ISSN ou o ISBN. E não adianta você publicar. Por exemplo, quer dizer, deve ter ainda, nunca mais li, né? Mas a gente tinha a revista do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, e aquela revista não tinha indexação nenhuma. As publicações que você fazia lá não contavam muita coisa, não. Por quê? Porque não tem nem SSN nem ISBN. Só um minutinho para dar uma rápida explicação doméstica aqui. Como eu não sei fazer tapioca muito fina, e quando eu fui enrolar, a bicha quebrou. Mas vamos lá, voltemos. Então, é sério, vocês precisam começar a escrever, a começar a pesquisar. E a gente tem tanta coisa diferente, né? Vamos lá. Direito positivo na MPB. O direito em MPB. Seleciona Chico Buarque de Holanda, como é o nome daquele do Break? Que inclusive grava música com Chico em A Ópera do Malandro. O criador do break no Brasil. Que obviamente tem um estilo musical bem diferente, embora Chico escreva de todos os estilos musicais. Né? Moreira, Kid Moringueira, Moreira da Silva, né? Não, Kid Moringueira é um apelido, não profissional, que foi o primeiro e originariamente foi Moreira da alguma coisa. Né? Então, Moreira da Silva, Kid Moringueira, tem uma música que fala do direito. Chico Buarque de Holanda, leiam a letra de O Hino de Durão. Mostra, vocês estão cursando direito penal com quem mesmo? Com Gustavo Batista. Pronto, mostra a letra do Hino de Durão, Gustavo Batista. Né? E ele vai dizer, isso aqui é direito penal do inimigo. Né? Então, você pode escrever o direito na literatura, o direito na MPB, né? O direito no cinema, obviamente com nenhum filme que seja, por exemplo, o Tribunal de Nuremberg. Aí não vale. Né? Ontem a mesa, quem foi que assistiu a mesa de ontem? Foi Lucas Nóbrega. Foi Direitos Humanos na saga Harry Potter. Assistiu o quê, professor? Uma mesa que eu participei ontem da UEPB, de um projeto que é Direito e Literatura, coordenado pela professora Luciana Souza. E, obviamente, a literatura de que trata o projeto da professora Luciana não é literatura jurídica. Vamos lá, Grande Sertão Veredas, não, Memórias do Cárcere. Quando o Graciliano Ramos está narrando o que acontece no navio que está levando o povo, os presos políticos e os presos comuns para Fernando de Noronha. O que é o direito? Né?
naquilo que Zé Geraldo de Souza Júnior e como era o nome do cara? Roberto Lira Filho. Chamavam de o direito achado na rua. Então você vai ver, há um determinado momento em que entre os presos comuns, um preso é acusado de ter roubado outro preso. E aqueles presos comuns se reúnem para decidir, para julgar o preso que roubou o preso. Bandido que roubou ladrão, ladrão que rouba ladrão tem senha de perdão. Cacete com isso. Tem não. E os presos políticos começam a se incomodar com aquele julgamento e vão querer intervir e alguém olha e diz, isso aí é coisa deles, a gente não se mete. A concepção de direito deles, é a concepção deles, é entre eles, a gente não tem nenhum direito de se meter na concepção de direito deles. Obviamente não é dito com essas palavras. Então a gente tem, gente, tantas possibilidades de escrever alguma coisa gostosa, né? Eu vou trabalhar com a dogmática constitucional. Cacete, arranja um negócio bom para trabalhar com direito. E o direito já é chato por natureza, formal demais, né? Eu me lembro de um artigo que eu li, era o direito penal em Chaves. E a guria que escreveu aquele texto, ela assistiu 500 episódios de Chaves. Eu nunca vi. Paciência, Batman, para assistir tanto episódio de Chaves. E ela contando os fatos e como o direito brasileiro, o direito positivo brasileiro, enquadraria cada um daqueles momentos dos episódios de Chaves. Show de bola. Então saiam da caixinha, olhem para aquela caixinha, a caixinha está pequenininha que só porra, vamos fazer uma coisa maior do que tudo. Escrevam. Né? Mas voltando, aí o primeiro parágrafo do texto de Vieira, gente, olha que coisa fantástica. O cara primeiro diz qual é o problema. Obrigatoriamente, o objetivo principal, o objetivo geral é responder o problema. Agora, eu não posso escrever no meu projeto de pesquisa, o objetivo geral deste projeto é responder o problema. Óbvio. Eu tenho que dizer qual é o problema, só que eu não posso repetir as mesmas palavras do problema. O problema é de que maneira profunda e persistente a desigualdade socioeconômica afeta a estrutura do Estado brasileiro, do Estado de Direito, perdão. Então, a primeira frase a primeira frase do texto, da introdução, é o problema da pesquisa. Aí, logo em seguida, ele vai dizer, o objetivo principal desse texto é resolver o problema. Ele repete o problema, só que ele repete o problema com outras palavras. Ele nos fala também dos objetivos secundários ou objetivos específicos, como é o nomezinho que tem que estar lá no projeto de pesquisa. E observe que ele já escreveu, ele já efetuou a pesquisa, ele já terminou, já está publicando a pesquisa. No depósitozinho lá do balcão. Aqui tem aquele dia que eu estava com uma cerveja comigo. Confissão do Aí, como é que se diz? O Vieira, agora que ele já está com o texto pronto, na introdução, que é uma das últimas coisas que vocês vão fazer, a última é o resumo. Da escrita, a última coisa que vocês vão escrever é o resumo, obviamente. Né? Mas a penúltima coisa é a introdução. Não pensem em começar pela introdução. Né? Esbocem a introdução, mas vocês só vão poder concluir a introdução depois que vocês terminarem de escrever. Para vocês saberem o que vocês vão exatamente introduzir. Né? Aí, qual é a última frase do primeiro parágrafo do texto de Vieira, gente? O que é que Vieira faz naquele último parágrafo? Resume o problema? Não, Milena, ele vai mais. Acho que seria mais ou menos o que ele concluiu após a pesquisa. É show de bola. Muito, exatamente isso. O cara, na introdução, nos mostra a conclusão dele. Por isso que E é interessante, né, professor? Porque é muito difícil você encontrar um texto assim no direito com essa estrutura, que você consiga, pelo resumo, entender todos os argumentos que o autor vai trazer. É muito didático esse texto. É muito show, né? Dos três textos que a gente trabalha, o que eu gosto mais de trabalhar é exatamente o de Vieira,
Porque, gente, Vieira escreve um texto que tem uma pretensão de ser jurídico. Piovesan não. Piovesan trabalha com o texto na perspectiva de ser direitos humanos. E direitos humanos é muito maior do que jurídico. E Nancy Fraser nem na área do direito é. Vieira é professor titular da Fundação Getúlio Vargas. O cara tem trocentos textos, cada um mais bonito, mais gostoso de se ler do que outros. O cara não tem aquele pedestal, aquela redoma, aquela arrogância de professor doutor, né? Daquele linguajar rebuscado, do dialeto do juridiquês ceboso. Ele fala a língua do povo. Ele está vivo, obviamente. Você pode procurar no Google, Oscar Vilhena Vieira, imagens. Você vai curtir o cara até pela aparência física dele. E eu lembro, o último texto que eu li de Vieira foi sobre uma mulher que tinha sido submetida a pulso a uma laqueadora. O Estado decidiu fazer uma laqueadura naquela mulher. E Vieira escreveu, mas, obviamente, Vieira escreve do olhar jurídico da coisa e ele mostra a aberração que foi aquela decisão. E o pior, que foi uma ação que foi interposta pelo município contra a mulher, o Ministério Público deu um parecer favorável à petição do município, o juiz sentenciou favorável à petição do município. E a mulher foi defendida por uma defensoria pública e ela não teve defesa. E ela foi compulsoriamente esterilizada. Simples assim. O Estado definiu, o Estado decidiu, você vai parir ou você não vai mais parir. Tá? E Vieira escreveu um texto belíssimo numa análise jurídica do que foi aquela atrocidade, aquela violência contra aquela mulher. Não faz muito tempo não, isso tem uns 3, 4 anos. Acho que foi em 2019 que isso aconteceu. Mas vamos lá. E aqui a Vieira está publicando. Um dia desses, ele estava num programa de televisão. Foi na hora, eu estava barbeando meu pai, eu estava de costa para a TV, e meu pai ligou a TV lá nesse canal, e estava ouvindo o Vieira falando, e ele olhou para mim e sempre, esse professor é muito bom. Aí eu digo, pela voz de Oscar Vilhena Vieira. Falei, como é que você sabe? Eu digo, porque eu sou muito fã desse cara. Então, ele estava falando exatamente sobre o direito e pandemia. Foi este ano já. Mas vamos voltar para cá. Então, a introdução, o primeiro parágrafo da introdução de Vieira é uma coisa fenomenal. Só faltou de novo uma coisa. Ele não nos diz qual foi a metodologia, qual foi a técnica empregada na pesquisa dele. Só isso. Esse texto seria aprovado, é óbvio, se eu fosse avaliar esse texto com pé. Mas eu iria botar a observação, faltou a apresentação, a indicação do método e da técnica utilizada na pesquisa. Então, esse texto não seria aprovado com nota 10. Ninguém poderia aprovar esse texto com nota 10 exclusivamente por conta desse pecadilhozinho de não dizer qual é a metodologia, qual é a técnica utilizada na pesquisa. Não esqueçam de fazer isso. Né? Mas vamos lá. Então, Vieira diz qual é o problema, diz qual é o objetivo principal ou geral, diz quais são os objetivos secundários ou específicos. Né? Ele diz o que é que ele vai trabalhar ao longo do... Oscar Vilhena Vieira, exatamente. O que é que ele vai trabalhar ao longo do texto e ele já mostra para a gente. A conclusão é essa. Ele ainda diz, daqui a pouco, eu não me furto, eu não tenho medo de apresentar minhas considerações finais. Vamos lá. Então, esse é o texto que a gente vai trabalhar hoje. Se a gente conseguir esgotar hoje, show de bola. Senão, a gente encerra a discussão desse texto. Hoje é quinta-feira. Segunda-feira que vem. Mas vamos seguindo. Né? O que é que diz o segundo parágrafo do texto de Vieira? Fala sobre como está dividido o texto e as discussões que ele vai apresentar em cada sessão.
Muito bem. E aí, o que que a gente tem concretamente? Já? Temi já está cuidando e está trazendo a merenda. Mas vamos lá. Preste atenção nisso, gente. Você vai ler um texto e o cara que está escrevendo esse texto, ele já tem uma preocupação de separar um parágrafo. Por exemplo, o texto que você vai ler é assim, ó, texto plural da seguinte forma. Isso eu super recomendo a vocês quando vocês forem fazer o TCC de vocês. Qualquer artigo que vocês forem escrever, façam isso também. Observem, reflitam quantos textos de direito vocês leram com uma introdução tão clara, tão objetiva, tão pragmática como esse. São poucos, bem poucos. A gente de direito, primeiro a introdução deve ter umas 5 páginas. Como é que eu escrevo um texto de 25 páginas e a introdução só tem 2 parágrafos? Que merda é esta? Pode não. O povo de direito tem que escrever muito, que é para mostrar que conhece muito, que sabe muito. Agora eu fiquei sério. Então, Flávio Piovesan, Nancy Fraser, Mascarenhas Vieira. Quantos parágrafos tem a introdução desses 3 textos? Bah, mas vamos lá, voltemos. E observem, para a gente encerrar a primeira parte do texto de Vieira, eu tenho uma introdução com 2 parágrafos. O primeiro parágrafo, ele diz quase tudo, né? Ele chega, inclusive, ao ponto de dizer a conclusão básica, o centro da conclusão é este aqui. E no segundo parágrafo ele diz, olha, eu vou apresentar tudo que eu escrevi aqui em cima da seguinte forma. O que é que eu vou trabalhar o primeiro capítulo, o que é que eu vou trabalhar o segundo capítulo, isso vocês vão fazer no TCC de vocês. No primeiro capítulo nós vamos analisar, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, no segundo capítulo isso, no terceiro capítulo aquilo, acabou-se, conclusões. Não falo fazer 5 capítulos, pelo amor de Deus. Né? Mas vamos lá, da mesma forma vocês não vão colocar 5 objetivos específicos. Para cada objetivo específico, um capítulo, no mínimo. 3 objetivos específicos, você já tem 3 capítulos do seu texto. Mas vamos começar. Entende Vieira, já que ele está dizendo que a desigualdade provoca a subversão do Estado de Direito, que ele precisa saber o que é desestruturado pela profunda e persistente desigualdade socioeconômica. O que abençoado seja, venha a ser o Estado de Direito. Alguém leu essa parte? Só para fazer 2 perguntas. Não é de conteúdo. Juro. É a primeira sessão, né, professor, que ele discute o conceito. Exatamente, Monique. Manda, vai. O senhor quer que eu fale ou tem alguma pergunta específica? Pessoal, não, primeiro quer saber, você leu? Li. Muito bem. Então, ele traz 2 conceitos de Estado de Direito. Não é? Reis e Hayek. Isso. 2 teorias distintas, que não são necessariamente teorias contrapostas. Pergunto a Monique e as demais pessoas da turma. Como é o nome, na perspectiva da pesquisa científica, desses 2 conceitos? Ele aborda 2 teorias, a substantiva e a formalista. No caso, a substantiva seria do Hayek e a formalista do Haas. Muito bem. E como são os nomes, como é o nome dessas 2 coisinhas na perspectiva da metodologia da pesquisa científica ou da pesquisa científica?
hipóteses. E o que são hipóteses, pessoas? Professor, eu entendo hipótese como uma resposta a um problema que é levantado. É quase isso, Monique. Como uma possível resposta. Agora acertou. São afirmações que ele quer discutir para ver se chega a alguma resposta. Ele faz perguntas, ele tem um problema principal. O objetivo geral da pesquisa é responder o problema principal. Ele tem os problemas específicos que a gente chama de objetivos específicos. Eu tenho um problema principal e eu tenho os problemas secundários. O primeiro dos problemas secundários de Vieira é o que raios vem a ser o estado de saúde. E aí ele traz duas hipóteses. Gente, preste atenção numa coisa. As hipóteses nunca, jamais, em tempo algum, vamos ser bem redundante e exagerado nisso, podem ser da mesma corrente teórica. Você nunca pode usar hipóteses que se confirmam. Eu vou só provar para vossas mercês o que eu estou falando. Muito bem. A frase está entre aspas. Eu vou fazer duas perguntas, eu vou fazer uma pesquisa de campo com um questionário pré-estruturado. Não é semi, é pré-estruturado. As perguntas são assim, são essas e ponto final. Eu não me permito fazer nenhuma outra pergunta, só tem essas duas perguntas a fazer. Eu sei qual é a resposta. Vocês vão verificar que eu vou digitar a resposta, eu não vou botar o enter, porque senão vocês já vão saber o que eu vou perguntar, aliás, já vão saber qual é a resposta que vocês vão me dar. E vocês podem ser induzidas a responderem só porque tio disse que vocês vão dar essa resposta. Digitar. Vamos aqui em cima. Não posso digitar mais nada, a não ser baixar o dedinho e apertar o enter para mandar para vocês. Duas perguntas eu vou fazer. Como é um questionário pré-estruturado, eu desenhei o questionário, então vocês estão vinculados ao questionário que eu desenhei. Óbvio. Primeira pergunta é simples. Você tem duas alternativas de resposta e só. E essa resposta deve ser dada em apenas uma palavra. É marca X, alternativa A ou alternativa B. Então, você concorda com o que está posto na frase? Alternativa A, sim. Alternativa B, desculpem, não. Eu não quero saber por que sim ou por que não. Eu quero saber se sim ou se não. Rapaz, eu vou abrir aqui o quadro de presenças para fazer chamada oral. Lasquei. Ana Oliveira, Vossa Excelência com a palavra. Você concorda ou discorda? Ou você concorda sim ou não, Ana Oliveira? Clara, já fugiu da aula. Senhora. Ela vai pedir para eu responder ou para eu repetir a pergunta? Suspense. Mulher, então digita sim ou não, concorda ou discorda?
Ana Raquel. Imagina o terror do professor Snape. Ah, Jesus Cristo. Daniel Pessoa já falou assim, já concordou. Muito bem. Ana, você tem uma pergunta, uma frase entre aspas, na caixa de mensagens. A pergunta é, você concorda com o que está posto naquela frase? Sim ou não? Ana Raquel? Áurea? O povo tá me dando gelo mesmo, hein? Sei não. Breno? O povo tá dormindo, professor. Amanhã é possível o negócio. Ana Raquel concorda. Professor, se não fosse absurdo, seria a minha opinião. Entre aspas. Ah, eu não entendi como assim. Exemplo. Se eu não achasse que fosse, entre aspas, um absurdo a opinião da outra pessoa, basicamente ela estaria intrinsecamente perto da minha opinião. Então seria a minha opinião. Daqui a pouco eu jogo a segunda pergunta. Aliás, eu vou Escuta jogar aí, duas professor. perguntas de uma vez Concordo. só, né, para vocês responderem. E eu vou ter que apagar, para depois ninguém ficar me pedindo. Não entendi, não, pessoal, repete aí. Aí eu vou apagar o que eu já tinha digitado aqui, mas depois eu devia ter deixado. Agora eu seleciono Ctrl C, para depois eu faço colar. Muito bem. Pergunta número 1. Você vai dizer sim ou não. Não tem mais aumento, talvez, quem sabe, se Deus quiser, um dia. Né? Pergunta 2. Você vai usar uma palavra para responder. Simples assim. Questionário pré-estruturado é uma maravilha. E nem se preocupa mais com fazer nem uma pergunta. Já está tudo pronto. Depois Nunca o use pesquisador porcaria. fala de neutralidade, né, professor? Nunca use pesquisa estruturada, questionário estruturado. Isso não presta. Mas bora falar da imparcialidade da justiça, bora falar da imparcialidade do pesquisador, da pesquisadora. E aí, gente? Aí a pessoa diz que não concorda com a primeira frase e acha um absurdo O que Iris colocar acabou um de falar. absurdo na segunda. E aí, como o Iris, olha a pessoa quando é inteligente, a pessoa é inteligente. Ponto final. Né? Iris não se preocupou nem em responder a primeira pergunta, porque na hora que ela respondeu a segunda, ela já nos mostrou qual é a resposta dela primeiro. Lucas Nóbrega seguiu o exemplo iriano. Mais alguém quer falar alguma coisa? Quer escrever alguma coisa? Luciano Andrade. Bora, Monique. Ah, Daniel Aguiar. Ricardo. Duane diz aí, Ricardo, que eu estou aguardando a resposta dele também. Diga, Ricardo, que eu estou exigindo a resposta dele democraticamente, é claro. Daniel Pessoa é compreensível. Poxa, o cabo concorda, mas acha egoísta.
Olá, professor, bom dia. Bom dia. O que é que o senhor quer que eu responda, professor? O que está na caixa de mensagem, as duas perguntinhas. Traduz para ele, por favor, Duane, as duas perguntas. Leia aí, professor, por favor. Deixa eu subir aqui, porque um monte de gente já respondeu. Não, algumas pessoas responderam. Subiu. Pergunta número 1. Ele pergunta se ele deu a frase, por favor. Aqui é para responder sim ou não, né? Tem duas alternativas. Eu acho que sim. Acho que sim, não tem alternativa não. Tem alternativa sim, tem alternativa não. Eu acho que sim, professor. Sim, muito bem. A pergunta número 2. Qual é a opinião dele sobre aquela frase? A minha opinião? Sim. Daniel, Desculpa, eu não tenho uma ideia. Assim, ela está com máscara, eu não estou vendo. A expressão visual está muito difícil, eu não estou conseguindo entender o que a intérprete está informando. Já interpretando. Meu Deus do céu. Complicado, se eu escrever, ele vai entender, não? O que, professor? Repete? Se eu escrever, ele vai entender? Professor, incomoda um pouco, viu, essa questão da tradução em português. Uhum. Sim, é difícil, professor, entender. Tá. Seria melhor se a intérprete tirasse a máscara para eu poder acompanhar melhor a aula. Diga ele que ele está tentando colocar você em risco de contrair Covid. É complicado. Então é melhor trabalhar em home office. É melhor trabalhar em home office. Mas não pode, porque a intérprete tem que estar sendo obrigada a ir trabalhar na universidade. Não está. E diz, Jussiara, esse é o que é. Compreendo. Tá. Aí desse jeito, como é que o Ricardo pode participar da aula? Não entendi. Estou entendendo um pouco. Não dá. Fica ruim porque a UFPB permite que entre, mas não dá condições de que a pessoa participe. Isso não é inclusão de jeito nenhum. Mas vamos lá. Eu sei, Jussiara, eu sei. Afinco, Daniel Ximenes, eu me permito, já que eu sou pesquisador, então eu posso. O que porra tu quer significar com afinco? Tipo uma firmeza, uma certeza muito grande. Muito bem. Mais alguém quer escrever alguma coisa? Se concorda? É Davi Ximenes, eu acho que você se confundiu, você falou Daniel. Uhum. Muito bem. Eu acho que mais ninguém quer, porque mais ninguém escreveu. Dois dedos para apertar o Ctrl V para vocês verem a resposta. Oi. A frase está entre aspas. Não fui eu que disse. Quem foi que disse essa frase? O objetivo da minha pesquisa é quem é que pensa assim? A resposta da minha pesquisa são vocês que pensam assim. Há aquelas pessoas que assumidamente entendem que a opinião contrária delas é um absurdo e assumem que concordam com o que está posto na frase.
e algumas pessoas discordam. E olha que teve gente que discordou e chamou de absurdo também. Então, de quem é esta opinião? Toda opinião contra a minha é absurda. É a opinião da turma do terceiro período do CCJ, manhã 2021.2. Vocências. E A não, maioria Júlio, dos votantes, né, professor? A maioria dos votantes. Hein? A maioria dos votantes. A maioria dos votantes. Quem se pronunciou... O professor Ricardo está falando que está difícil de compreender, não sabe que está compreendendo direito por conta da máscara. Só deu para entender que teve um risozinho aí pela expressão dos meus olhos. Caraca. Baixa mais a máscara para ele ver melhor que os olhos. Ô, professor, eu não posso tirar a máscara. Não é tirar a máscara de maneira alguma. De maneira alguma. Ninguém explica para Ricardo que você não está na sua casa. É uma questão de saúde. Infelizmente, ele compreende a situação, porém... Tia Sera fala rápido demais. O que está distante aí que eu não entendi nada? Eu não estava acompanhando a finalização judiciária, mas eu acho que ela estava notificando que ele precisa reclamar na CIA e ele está dizendo que já foi feita 3 reclamações por e-mail já. E a judiciária está reafirmando que ele precisa. Eu não entendi, judiciária, o que você disse, se quiser traduzir para o professor. Eu estava falando para ele que ele tem que questionar o CIA, né? Se tinha outra possibilidade, uma máscara transparente, de outro tipo, para que pudesse facilitar para ele. Porque a gente compreende, a gente como mulher sabe que é difícil, realmente, é muito difícil para ele. Tá, Jussiara, mas deixa eu dizer uma coisa. Uma máscara de plástico, tá? Uma máscara no dia da prova tinha uma menina lá, na Nusca, que estava com a máscara de acrílico. Isso não impede que vocês se contaminem. Tá? Essa máscara que vocês estão usando, se for daquela, vou dar para ver a caixa daqui para ali, não. A gente compra daqui em casa de caixa de 50 máscaras daquelas de farmácia. Porque a gente comprava máscaras de pano. E quando eu fui, tive que ir ao hospital porque eu estava com suspeita de Covid, aí a pessoa me entrega uma máscara dessas. E eu digo, mas eu estou com a máscara. E ela diz, não serve, isso não protege. A partir de então, a gente deixou de usar máscara de pano para usar máscara dessas é descartável, porque eu não me lembro do nome do bicho que faz máscara. E eu não estou conseguindo ler daqui para lá. Até porque a caixa está em pé. Né? Mas já está na mesinha ali, junto à porta, para quando a gente vai sair, não esquecer de colocar a máscara. É uma questão que não dá sem saco. Vamos voltar para cá. Lamento muito, Ricardo, cara. Lamento muito. Isso é um absurdo. Numa disciplina como esta, você não tem direito de participar da disciplina. Vamos lá. Então, pessoas, eu pergunto a vossas excelências, por que vocês são tão cesseadores das liberdades? Por que vocês negam os direitos humanos? Por que vocês acham que a opinião de vocês deve prevalecer sobre a opinião de todas as outras pessoas? Porque se a minha opinião fosse incorreta, eu não a defenderia, professor. Pois é, isso que eu penso.
Eu acredito que eu estou correto e eu vou defendê-la. E enquanto eu estiver correto, a sua opinião é absurda, mesmo que eu respeite ela sendo absurda. Mas para mim ela vai continuar sendo uma coisa de louco. É a democracia. Tudo é a tua opinião é coisa de louco, cara. Tá Não, sério. professor. O cara Por disse que exemplo, o Vasco é o eu. melhor time do mundo. É uma coisa de louco, mas tudo É o bem, que eu ia bora. dizer agora. Eu ia dizer agora. O Vasco para mim é o maior time do universo. O senhor disse que não. Para mim, o senhor tá sendo louco. É absurdo isso aí. O Vasco é o maior time do mundo e não tem nada no mundo que prove o contrário. Mas eu respeito se eu ser corintiano. Não tem nenhum problema com isso, não. O fato de eu ser corintiano não significa dizer que eu não vá reconhecer os títulos do mundo, os títulos mundiais que o Vasco possui. O problema é o Vasco. Professor, Ricardo está dizendo que o Flamengo é muito melhor. Que o quê? O Flamengo é muito melhor. Ricardo disse que o Flamengo é muito Pois é, melhor. tá vendo? Aí a gente tem, mas o Flamengo tem um pseudo título mundial, aliás, dois, é um só, né? Sei lá, mais rápido. Pseudo que jogou uma partida e é campeão. Não teve um campeonato mundial. O Corinthians é bicampeão mundial. Né? Mas aí eu tenho os elementos que comprovam e que sustentam a minha tese. Mas vamos lá, não posso nem mais dizer que o Palmeiras não tem copinha e não tem mundial. Só posso dizer que o Palmeiras agora não tem só mundial. A copinha conquistou a primeira dele. O Palmeiras também, professor, ele também não tem prêmio, ele perdeu, certo? Tem nada. Não tem nenhum mundial. Daniel, para você ver o Corinthians como é bom. Ele só tem uma Libertadores e tem 2 mundiais. Aí tá certo agora, ele tá confirmado. Mas vamos lá. Então, gente, preste atenção. Na hora que eu digo que a opinião que diverge da minha é um absurdo, eu sequer... Eita, pau, é mesmo. Valeu, Monique, eu estou terminando agora. Né? Eu sequer me permito o debate. A minha opinião é esta, ela é imutável, e se você pensa diferente de mim, você é um idiota que só fala absurdos. Qual é a clássica frase de Voltaire? Alguém sabe? Alguém lembra? Filósofo francês Voltaire. Professor, é uma que diz algo assim que eu não vou concordar com as suas palavras, mas eu vou defender o seu direito de dizê-las, uma coisa assim? Posso até discordar daquilo que tu dizes, mas defenderei até a morte o teu direito de dizer. Professor, eu vi que essa frase não era dele diretamente, não. Era alguma... Ah, é? Muito bem. Então, mas é conhecida como dele, né? Daniel Pessoa, teve um dia desses que eu estava... É rapidinho, juro. Estava conversando com meu pai e ele contou uma coisa da política brasileira e a notícia que saiu daquela coisa. E a pessoa que praticou o ato foi reclamar da outra pessoa, mas a notícia que saiu foi assim. Aí a outra pessoa que saiu de herói na versão da imprensa, aí ele olhou assim para